Segundo Samuel 6:21, a palavra de Deus diz assim: Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida, Pai. E cada nome, Pai, nesse caderno. Mateus, Anderson, Grace, família Amorim, Alexandre, Ana, mãe da Yara, pessoas que precisam de restauração, de proteção, de cura, libertação, salvação. Pessoas que precisam de uma restauração de cirurgia. Pai querido, visita cada pessoa que é colocada nesse momento como oração aqui nesse lugar, Pai. Visita as pessoas que não aqui estão, Pai. E que Deus querido, que mesmo de distante o Senhor tem poder, Pai, para conseguir cumprir, Pai, aquilo que só o Senhor tem para fazer. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Pai, e declaramos que nesse lugar quem reina é Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e amém. Queridos, entenda algo aqui. Nós, na semana que passamos, na quarta-feira passada, tivemos aqui fazendo um paralelo e traçando uma certa congruência entre Abigail e Mical. Sendo Mical aquela que ajuda, Mical sendo aquela que faz por onde, ou ao contrário, Abigail é aquela que ajuda, Abigail é aquela que faz por onde, e Mical é aquela que é um atraso de vida. Aquela que só serve como muro, aquela que serve para trazer para trás uma situação que de repente a gente tem como objetivo nas nossas vidas. Você se lembra da pregação da semana passada, você que aqui estava, acerca dessas situações que nós estamos falando aqui? Entenda bem que Mical, ela era esposa do rei Davi. Mical era aquela que nós traçamos aqui um paralelo como sendo aquela que tentou impedir o rei de dançar, que tentou impedir aquela celebração, que tentou impedir com que de repente até mesmo a arca adentrasse no lugar onde ela era promessa. Entenda bem, queridos, que Mical, ela não era uma mulher que estava distante, pelo contrário, ela era uma mulher que estava ali junto com o rei, ela era uma mulher que estava ali junto com Davi, ela era uma mulher que estava ali, se assim eu posso dizer, dividindo o mesmo teto com Davi. E queridos, entenda bem que o recado que ficou para mim, o recado que ficou para você através do Espírito Santo, é que de vez em quando os nossos opositores estão mais próximos do que nós imaginamos. Diga misericórdia aí no seu lugar, queridos. Parafraseando aquele filme que fez muito sucesso na década de 90, tem vezes que nós estamos dormindo com o inimigo, queridos. Tem vezes que os opositores, aqueles que tentam fazer algo contra a nossa vida, eles estão mais próximos do que nós imaginamos. E nesse caso especificamente que nós abordamos aqui, uma pessoa que estava ali fazendo força contra o ministério de Davi era Mical. Repita comigo esse nome, Mical. Fale aí no seu lugar para que você não esqueça nem tão cedo. Mas entenda bem que toda a história, toda a biografia de Mical, ela está ali andando junto em certos momentos com a biografia de Davi. Davi, você conhece a história, ele foi um homem que venceu uma determinada batalha, que estava guerreando ao lado do rei Saul. Saul, então, ele faz uma promessa para Davi. Ele promete que Davi vai se casar com a sua filha. Eu não sei se você sabe, mas Mical era uma das filhas de Saul. Contudo, Saul havia prometido que Davi casaria não com Mical, mas com uma outra filha chamada Merabe. Era essa mulher que havia sido prometida para Davi. Mas, conforme a história vai passando, Saul ele tem uma ideia. Me pergunte que ideia é essa? Ele pensa assim: eu vou dar para Davi
Mical para que ele possa se casar, porque eu tenho um plano. Que plano é esse? Através de Mical, ele vai ser morto pelos filisteus. Ou seja, Mical, ela foi usada naquele momento pelo seu pai para ser uma arapuca para a morte de Davi. Entenda bem que até esse momento, Mical, ela era inocente, porque Mical, ela era apaixonada por Davi. Ela tinha um crush em Davi, se assim eu posso dizer. A palavra de Deus diz que ela ficava olhando Davi de longe, falando, olha como é bonitinho aquele rapaz. Ela tinha uma certa paquera por Davi, queridos. E o pai, vendo toda aquela situação, ele fala, já sei como eu vou fazer para matar Davi. Ele arma o casamento dele com Mical e faz uma exigência para Davi. Olha, você quer se casar com a minha esposa, você tem que trazer 100 prepúcios dos filisteus para mim. Só que mal sabia Saul que aquele plano que ele tinha elaborado para a morte de Davi, na verdade ia servir para que Davi começasse a fazer com que a fama dele fosse cada vez mais alçada a grandes alturas. Queridos, o que Deus está falando contigo nessa noite, o que Deus está falando comigo nessa noite, é que nenhuma arma forjada contra ti, ela vai prosperar. As pessoas podem armar, as pessoas podem fazer arapucas, as pessoas podem tentar e intentar sobre a sua vida, mas aquilo que de repente estão armando para colocar a sua vida para baixo, vai ser aquilo que vai te impulsionar para o alto, e as pessoas vão olhar e falar assim, Davi foi lá e fez o que Saul fez, aquilo que parecia impossível ele conseguiu realizar, mas não é pela força de Davi não foi pelo braço de Davi, era porque Davi servia ao mesmo Deus que você serve. E mantém essa mão aí pro alto e vai glorificando, que é um Deus vivo, poderoso e digno de toda adoração. Então você que pode nessa noite, comece a adorar o seu Deus, porque Ele vai transformar a maldição em bênção na sua vida. Isso não é para aqueles que podem, é aqueles que creem. Se você crê nessa palavra, dá um glória aí no seu lugar com força, para que nós possamos estremecer o tempo, querido. Porque o plano de Saul era acabar com Davi, ele armou aquilo tudo, utilizando-se até mesmo daquele sentimento que a filha dele tinha, utilizando-se de uma situação que se desenhou, desonrando com a palavra que ele havia dado. Porque, queridos, olhe para cá um instante e tome isso como aprendizado. Uma das características de quem serve ao diabo é não honrar com a palavra que sai dos lábios. Eu não sei se você é daquele tempo que quando alguém apresentava um papel para assinar, a pessoa falava assim, não precisa de papel não. Porque, como minha avó dizia, pobre só tem duas coisas. Uma é a palavra. E a outra eu não lembro o que era. O nome! Isso aí, alguém aqui era mais pobre do que eu. E lembra do que a avó falava. Pobre! Olha lá, já descobri quem é o pobre. Casou comigo, aí ficou difícil. Queridos, entenda bem que o pobre, ele só tem o nome e a palavra. E o servo de Deus, queridos, aquele que serve a Deus, não vai muito longe disso não, porque a palavra de Deus, ele garante para mim e para você que a palavra do crente, sim é sim e não é não. Se você vê por aí um crente que é muito mentiroso, não é crente. Porque, queridos, o crente, aquele que serve a Deus, ele honra com a palavra. E a palavra de Deus garante para mim e para você que o diabo ele só inventou uma coisa, porque ele é o pai. Se ele é o pai da mentira, foi porque ele inventou esse troço. Então, querido, se você conhece uma pessoa muito mentirosa, você está vendo ali um que anda de mão dada com Satanás. Diga misericórdia. Mentiroso é servo do cão, ponto. Anota aí nesse papel que você está anotando. Mentiroso é servo do cão, pode anotar. Faz um decalque para o carro e cola lá no para-choque. Porque não tem muito para onde correr, querido. E Saul, ele era um cara pós-graduado em não honrar com a palavra dele. Não obstante a isso, depois de um certo tempo, quando Saul começa a perseguir Davi incessantemente, Davi ele tem que se retirar. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, Saul casa Mical
com outro homem, chamado Paltiel. Repita comigo aí, duvido. Paltiel, queridos. Saul casa essa sua filha com esse homem. Ou seja, ele promete uma mulher para Davi, não cumpre. Ele promete outra mulher para Davi e coloca uma tarefa, tipo no limite, Davi faz o que ele tem para fazer e mais uma vez Saul não cumpre. Toda aquela situação que acontece, ela se desdobra, Davi chega até o trono de Deus. Dá um glória aí, porque ele virou rei finalmente. Quando ele fica rei, ele lembra de Mical e fala, eu tenho que casar com aquela moça lá, porque afinal de contas essa promessa é minha. E aí ele vai até aquele homem e fala para aquele homem assim, Paltiel, já era, Mical é minha, eu estou levando embora. E aí, queridos, a palavra de Deus, ela vai falar para mim, para você, depois você pode ler em 2 Samuel 3, anota aí no seu papel, 2 Samuel 3, para depois você ver lá e ver que o pastor não está mentindo. Quando Davi leva Mical embora, Paltiel, ele vem atrás, chorando, pranteando e lamentando aquilo que acontece. É como se ele viesse atrás falando, não leva, não faz isso comigo, e aquela comitiva fosse levando Mical embora. Mas entenda bem que Paltiel, ele vem ali lamentando a perda que ele está tendo. Paltiel, ele vem ali naquele momento chorando, pranteando, se lamentando que Mical está indo embora. Mas entenda bem, queridos, que Paltiel, ele tem um significado. Quer dizer, livramento de Deus. E dentro do nome dele, já havia todo um significado que estava intrínseco dentro daquela situação que ele sequer deu por si. Porque, queridos, se alguém chega e leva Mical embora, não é para você ficar chorando. É livramento de Deus. Levar Mical embora, aquele tropeço de gente para o raio que aparta, não era uma coisa ruim para ele, não. Era uma coisa boa. Porque o lugar de gente ruim é longe. Perto de Jesus Cristo, mas longe de você, querido. Porque a Bíblia diz que, se possível for, tende paz com todos. Se possível, se não for possível, vai para lá, que eu vou para cá. Eu tenho uma certa dificuldade com o nome, mas eu me recordo de uma história na Bíblia de 2 irmãos, que ele fala assim, vai andando na frente, que daqui a pouco eu te encontro. Porque eles não se davam bem. E aí, queridos, por conta daquela situação, eles se separam. Vai cada um para um lado e que cada um viva a sua vida, queridos. E entenda bem que você é crente, dá um amém aí no seu lugar. Mas você não é sola de sapato. Porque sola de sapato é que ganha vida com alguém pisando em cima. Quem é crente em Cristo Jesus é tardio em irar-se, é longânimo, mas não é para viver sendo feito de gato e sapato. E entenda bem que Paltiel, naquele momento que ele chorava, ele não tinha verdade da situação a qual ele estava passando. Ele não tinha discernimento daquilo que estava acontecendo, porque levar Mical embora era uma situação que para ele, naquele momento, poderia parecer ruim, mas na verdade era livramento de Deus para a vida dele. O que Deus está te falando nessa noite é que tem situações que de repente você chora, você reclama, você diz que não quer, mas é livramento de Deus para a sua vida, porque o rei, quando chegou, ele não perguntou, ele passou a mão naquela maldição e levou embora. E Paltiel ficou olhando, mas isso não me serve, não era desgraça não, queridos, era manifestação de Deus na vida daquele homem. E de repente hoje você não está entendendo determinada coisa que Deus está tirando da sua vida, e hoje você está chorando. Esse choro que hoje é de dor, amanhã vai ser motivo para você falar graças a Deus que aquilo foi embora. Porque, queridos, entenda bem, existem planos que são seus e existem planos que são de Deus. Os seus planos, eles podem
podem parecer bons, mas o plano de Deus, esse sim é bom para a sua vida. Então, se Ele tirou algo, pode até doer, mas vai te fazer bem. Vai vir choro de repente aí, que pode parecer de dor, mas que é um grande livramento para a sua vida. Existe livramento vindo para você que na hora você pode até não entender, mas é Deus trabalhando na sua vida, tirando algo que ia te levar para a cova de repente. E aí de repente você olha para mim e fala: que isso, pastor, é melhor. Vai para lá, mas vai para longe, porque perto não está dando certo. Tem certos relacionamentos, queridos, que para ele dar certo tem que ficar longe. Não tem jeito. Não tem jeito. É melhor ficar distante, porque perto dá conflito. Perto dá problema. Tem gente que tem irmão de sangue, mas quando fica perto, dá problema. Então vai. Segue teu caminho e deixa Mical seguir o caminho dela. Entenda bem que no momento pode até acontecer do entendimento não ter sido derramado sobre a vida daquele homem, mas futuramente eu garanto para você que as notícias de Mical chegaram até o ouvido dele. Por quê, queridos? Isso acontece no dia de hoje e acontecia antigamente também. As histórias, elas se permeiam, as histórias, elas vão ganhando fama, as pessoas vão sabendo daquilo que acontece. E fatalmente chegou no ouvido desse homem tudo aquilo que Mical estava fazendo em detrimento do ministério de Davi. E passado o tempo, aquele homem, quando ouviu, falou: caramba, graças a Deus. Graças a Deus que ela foi para bem longe de mim, porque ai, eu não sabia que ela era capaz disso. E a história, ela continua passando. A história, ela vai ganhando seus contornos. Mical começa a andar junto com Davi e uma série de situações começam a acontecer. Mas existe algo que eu queria traçar nessa noite acerca da cidade onde Paltiel morava, porque Paltiel morava em Baurim, que foi o mesmo lugar onde Davi buscou, de repente, exílio, quando ele começou a passar com problemas relacionados a Saul. E depois, ou melhor dizendo, foi o lugar onde ele buscou exílio, quando ele começou a ter problema com seu filho Absalão. Absalão toma o trono dele, e ele, para não arrumar confusão, ele começa a buscar asilo, chegando nessa cidade. Quando ele chega nessa cidade, existe ali um homem chamado Simei, que chega na presença de Davi e começa a chamar Davi de bandido, começa a chamar Davi de ladrão, fala que Davi fez mal para o tio dele, que ele é um homem sanguinário. Simei começa a acusar Davi de uma série de coisas que Davi não era. A mesma cidade aonde Paltiel morava. Cidade essa chamada de Baurim. E entenda bem, queridos, que Baurim é um lugar onde você passa por situações que você acha que são injustas. E de repente, elas até são mesmo. Mas essa situação, conforme o tempo passa, você começa a entender os planos de Deus naquilo que acontece. Porque esse homem que ataca Davi, ataca a honra dele, ataca toda a índole de Davi, Davi naquele momento ele tem a oportunidade de mandar a guarda real matar esse homem. E quando ele é questionado, que perguntou para Davi assim: Davi, quer que a gente pegue esse homem aí, esse tio de Saul, já que ele está te acusando? Davi fala: não, deixa ele falar. Deixa ele me acusar. E deixa que Deus faça justiça. Baurim, queridos, é o lugar onde nós passamos que nós somos acusados, que nós somos caluniados. E aí o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele te faz um convite para aqueles que te caluniam. Deixa que Deus faz justiça. Amém, Jesus. Olha para esse crente aí e fala: crente, deixa que Deus faz justiça. Está na hora, de repente, de você vestir a carapuça do sangue de barata
e falar, meu Deus do céu, eu vou ficar calado, eu vou ficar calado, eu vou ficar calado, eu vou ficar calado. E deixa que Deus faz justiça. Amém, Jesus. Quando der vontade, de repente, de mandar Mical lá para o raio que é a parte, você fala, deixa que Deus vai fazer justiça. Ai, Mical, quando eu te pegar, não te pego não, deixa que Deus faz justiça. Mas entenda bem, queridos, que existem pessoas com que há de ser deixado que Deus faça a justiça dele. E a palavra de Deus garante que terrível coisa é cair na mão do Senhor. Misericórdia daquela alma, né, querido? Mas, quando existem manifestações do Espírito, o Espírito, ele precisa ser repreendido. A manifestação do Espírito, a manifestação do maligno, a manifestação daquele que intenta contra as coisas que não são carnais, exigem uma postura firme, e esse espírito que de repente se levanta, ele precisa ser repreendido. Contra a pessoa, você não vai sentar a mão na cara dela. Diga amém. Amém. Não, diz com mais fé esse amém aí, porque eu senti que você ainda está com vontade ainda. Você não vai bater, diga amém, mas diz com fé aí. Amém. Se o negócio descambar, você segura o crente aí que está do seu lado e fala, crente, deixa Deus fazer justiça. Mas, quando a batalha ela se encontra numa esfera que transcende isso que nós vivemos e vai para algo maior, existe a necessidade do Espírito ser repreendido. E entenda bem que quando Davi, ele entra aqui no texto onde nós lemos, ele conta essa história, quando Davi vem dançando com a arca, celebrando aquilo que Deus fez na vida dele, ele naquele momento, ele está fazendo uma coisa que ele está celebrando ao trono de Deus, ele está ali glorificando ao nome do Senhor, igual você nessa noite aí está fazendo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. E entenda bem que quando o império das trevas vê isso acontecendo, ele não se agrada. E aí o império das trevas, ele se levanta e começa a ir contra aquilo que Davi está fazendo. E fala, que belo, hein? Muito bonito, hein, seu rei? Isso aí que você está fazendo, hein? Dançando aí, todo descoberto diante das servas, dos seus servos, né? Tão sem vergonha, seu rei. Tu é rei nada, rapaz. Você não vale nada. Queridos, entenda bem que naquele momento existia uma manifestação do reino de Deus acontecendo, mas existia também uma manifestação do reino das trevas. Pode falar, das trevas acontecendo, não fica com medo não. E quando o reino das trevas se manifesta, ele precisa de um cavalo para isso acontecer. Eu não sei se você já passou por esses lugares aonde cavalo, mas querido, o diabo precisa de um funcionário para usar. Em certos lugares aí, essas pessoas são chamadas de cavalo, que são as pessoas aonde existe a manifestação do mundo espiritual através daquela pessoa. E queridos, entenda bem que quando um espírito maligno, ele se levanta contra você, existe uma arma que Deus reservou contra a sua vida, existe uma arma que é o sangue do Cordeiro que te cobre, existe uma arma que é o nome de Jesus que te dá toda a autoridade, existe uma arma que é o sacrifício na cruz do Calvário. E quando o espírito de Mical se levanta, Davi, ele na mesma hora, ele repreende. Eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar do seu pai. Aí o lombo já começa a doer, porque o esculacho estava começando ali, querido. Porque entenda bem, o inimigo ele precisa ser posto no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Porque, queridos, você foi colocado dentro de uma situação que você veio para governar. Lembra que eu falei que crente não é sola de sapato para ficar sendo pisado, queridos? A mesma coisa ela acontece em outros atos. Porque, queridos, entenda bem que o adversário das nossas almas, ele
vai galgando espaços e ele vai trabalhando no sistema da sugestão, porque ele não é dono de nada. Então, conforme ele vai trabalhando, ele vai sugestionando. Entenda bem que quando a serpente é tomada por um espírito imundo e começa a conversar com Eva, ele vai sugestionando Eva, falando, será que não é bem assim desse jeito? Ele vai dando ideia, vai dando palavras ali que não são verdadeiras, são apenas sugestões, e se a pessoa não estiver muito firme dentro da palavra, ela acaba adentrando por aquele ponto. Não à toa, quando Satanás vai falar com Jesus Cristo, ele começa a sugestionar certas coisas para Jesus Cristo, que também não são verdade. Se você me adorar, se você fizer tal coisa, eu te coloco, te dou reino, eu faço isso, eu faço aquilo, e mais uma vez, veja só que grande coincidência, ele vem trabalhando através de sugestões, que além de sugestões, são sugestões mentirosas. Porque é assim que ele trabalha. Através daquela ideia. Não ideia de elaborar alguma coisa, ideia como se diz aí fora, vou dar uma ideia em fulano para ver se ele cai. Ele vem naquele sugestionamento em cima de você, mas esse sugestionamento que vem sobre a sua pessoa, o objetivo principal é frustrar os planos de Deus na sua vida. E entenda bem que o plano principal, quando ele vai em cima de Eva, é frustrar aquilo que Deus havia para fazer. Quando ele vai em cima de Jesus Cristo, ele tenta frustrar aquilo que Deus tinha para fazer na humanidade, a saber, em mim, em você, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas entenda bem, queridos, que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E por mais que de repente exista a ideia, existe aquilo que não é ideia, mas que é a verdade, que é a palavra viva, que é aquilo que Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, queridos, Deus nessa noite está te revestindo de autoridade, de poder, te banhando no sangue do Cordeiro, porque entenda bem, o espírito de Mical, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. O espírito de Mical, ele se achega, mas pelo mesmo caminho que ele se achega, ele bate em retirada, porque existe algo que rege a sua vida, que é o sangue de Jesus Cristo. Existe um espírito que faz morada dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então, querido, quando de hoje em diante Mical se levantar na sua frente, Jezabel se levantar na sua frente, você vai falar para ele assim: para trás de mim, Satanás, porque existe aquele que me resgatou, a saber, Jesus Cristo, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará um determinado dia. Então não fique com seus lábios cerrados. Quando Mical se levantar, amarre em nome de Jesus. Quando Jezabel se apresentar, amarre em nome de Jesus, porque toda a autoridade está sobre a sua vida. Então, com essas mãos erguidas, bata na palma do seu irmão e fala: toda a autoridade foi dada a ti em nome de Jesus. Entenda bem, queridos, que Mical se levantou. Mical se colocou de pé, fazendo ali o papel do cramunhão. Do diabo, Satanás, azulejo gelado, aquelas coisas todas que vão falando por aí. Mas, queridos, assim como se levantou, caiu. E a palavra... 3 deram glória, né? Porque... Vamos ver de novo. Assim como se levantou, caiu. E entenda bem que Mical, ela não se arrepende, porque existiria salvação para Mical, assim como existiu um dia para mim e para você. Alguém um dia me mandou para o raio que eu parto, e pelo caminho eu encontrei Jesus Cristo e teve jeito para mim. Aplauda aí. E graças a Deus por isso. Mical tinha o mesmo caminho para ela, mas ela não se arrependeu. E quando aquele servo do cão não se arrepende, toda colheita todo plantio tem uma colheita. E com Mical não foi diferente. Ela, por conta disso que ela faz, de tentar colocar os planos de Deus dentro de uma gaveta de frustração, ela fica estéril.
Entenda bem que lá no Jardim do Éden, a cobra teve uma sentença sobre a vida dela, que ela passou a rastejar e a comer o pó da terra. Entenda bem, queridos, que havendo arrependimento, tem cura, tem salvação e tem caminho para todo mundo. Mas para quem não se arrepende, o que tem é sentença. E independente do que eu queira ou não, não se arrependeu, tem sentença. E Mical, ela não se arrepende daquilo que ela faz. A palavra de Deus não diz que ela falou: caramba, Davi, você está certo. Caramba, Deus fez o que tinha para fazer. Mical, infelizmente, ela continua com aquela postura que ela teve. Obviamente que, olhando a história, eu já até preguei aqui a respeito disso, Mical, certa feita, ela ajuda Davi a fugir por uma janela. Eu estive aqui, eu preguei acerca disso, eu falei dessa situação. Mas conforme a história vai andando, Mical acaba se perdendo, querido. Ou seja, existe aqui um certo tipo de advertência para mim e para você. Aquelas pessoas que são usadas por Deus, aquelas pessoas que têm o seu pé firmado aparentemente na rocha, pode ser que durante a caminhada elas venham a se perder, assim como Paulo fala na sua palavra, que aqueles que pensam estar de pé, que vigiem para que não caia. É bom pregar quarta-feira que o pessoal desce da escolinha, vem afiado e vai completando. Entenda, queridos, que a palavra de Deus, ela deixa para mim e para você essa advertência. Que aqueles que são usados, tal qual Mical foi, pode ser que conforme venham a caminhar, tropecem e necessitem se arrepender também. E existe salvação para essas pessoas também. Existe salvação para aqueles que se perderam durante o caminho. Existe salvação para todos aqueles que estão de repente fora, dentro do caminho, desde que haja arrependimento genuíno naquele coração daquela pessoa. Mas enquanto não existir arrependimento, o que existe é sentença. E queridos, se você de repente precisa de algo para sair gravado na tábua do seu coração nessa noite, e que você possa guardar na sua mente, é que o espírito de Mical, ele precisa ser repreendido. O espírito de Mical, ele precisa ser colocado no seu devido lugar pelo santo nome de Jesus Cristo. E queridos, é necessário que nós tomemos autoridade e que, conforme a sugestão foi sendo dada e terrenos foram sendo alcançados, é necessário que esse terreno seja retomado e que nós possamos, numa palavra de ordem e de autoridade, decretar e proclamar que na sua vida quem reina é o Senhor Jesus Cristo, que nessa igreja quem reina é o Senhor Jesus Cristo, que na sua casa quem reina é o Senhor Jesus Cristo, que no lugar onde você chega, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, é preciso que você diga isso para que o espírito de Jezabel saiba que ali tem um servo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que toda a ordem nos campos celestiais, quando é dado em nome de Jesus, todo mal tem que bater em retirada. E aí o Espírito Santo de Deus te pergunta nessa noite: o que é que precisa bater em retirada na sua vida? Aonde é que de repente Mical se levantou, foi tomando terreno, e que agora, num ato de fé, num ato de proclamação, através do sangue do Cordeiro, você precisa decretar que toda autoridade, que o trono que está estabelecido naquele lugar é o trono do Santo Cordeiro Jesus Cristo, e que Satanás tem que bater em retirada. Pode ser que seja na sua saúde, na área financeira, pode ser até na sua casa mesmo, que virou uma grande bagunça aquele lugar, e que é necessário o Espírito ser repreendido em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar com a autoridade que nos foi concedida, para que você possa repreender esse espírito que adentrou na sua vida. Porque, querido, quem repreende Mical é o rei. Quem repreende Mical e coloca ele no lugar
que ele tem que ficar é aquele que tem autoridade. Se Davi deixasse a coisa descambar naquele momento, ia acontecer com Davi a mesma coisa que aconteceu com Acabe. É Acabe, marido de Jezabel, né? Aí. Ponto para alguém aí, professor Wellington. Depois você dá ponta aí. Pastor Rafael é café com leite, para ele não vale. Mas, querido, Jezabel só se cria aonde tem Acabe. Mical foi logo pro canto dela, porque Davi falou, olha só, aqui o negócio é mais estreito. Porque, afinal de contas, toda a autoridade foi dada. Não só a Davi, mas a você também. Então aproveita que você está de pé e dá a mão para esse irmão aí do seu lado, porque um orando pelo outro, unido em oração, a coisa fica mais forte, o céu desce mais, de maneira mais contundente sobre nós. E, querido, começa aí no seu lugar a trazer à sua memória aquilo que precisa ser repreendido, aquilo que precisa ser colocado no seu lugar, porque, queridos, o inimigo, o adversário, ele é abusado, mas toda a autoridade foi dada sobre a sua vida. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção. Nós te agradecemos por aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário para nós. Pai querido, o Senhor derramou o teu sangue, o sangue carmesim sobre nós. O Senhor derramou da tua presença sobre nós. O Senhor derramou do teu Espírito Santo sobre nós. E, Pai querido, nós colocamos sobre a nossa vida toda a arma, Pai, que o Senhor reserva para nós através da tua palavra. E, Pai querido, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós começamos nesse lugar a engrandecer teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus glorioso, o Senhor é um Deus que é santo, o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é excelso, supremo, o Senhor é o alfa, o ômega, o Senhor é aquele que antes de ser já era. Pai querido, o Senhor conhece a nossa vida, nós temos o nosso nome marcado na palma da sua mão, e é esse Deus, Pai, que nós clamamos essa noite, é esse Deus que nós entramos em juízo nesse momento, um Deus que tem olhos e enxerga, tem boca e fala, tem nariz, tem ouvido para nos ouvir, tem braços para nos socorrer. Pai querido, nós entramos na tua presença, Deus amado, conclamando ao sangue do Cordeiro e decretando que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Então, Deus, vai visitando a nossa casa, vai tirando tudo que não provém de ti, Pai. Vai, Senhor, dando ordem aos teus anjos, visitando aquele lugar. Senhor, vai tirando todo espírito contrário, em nome de Jesus Cristo. Entra com a sua providência, entra com a sua provisão, vai varrendo a nossa casa em cada lugar aonde, Pai, possa ter algo alojado que não pertence a ti. Nos mostra, Pai, através da ministração do teu Espírito Santo, aonde pode ter algo escondido, para que nós possamos, Pai, descortinar os planos do maligno. Deus querido, Pai amado, nós queremos, Pai, colocar diante de ti, Pai querido, a nossa vida, os nossos corpos. Pai querido, vai visitando os nossos corpos. Nós desde já repreendemos em nome de Jesus todo mal que não provém de ti. Pai querido, tudo aquilo que não provém de ti, cada célula que está funcionando de maneira errada, cada órgão que não está funcionando de acordo com aquilo que o Senhor, Pai, determinou, em nome de Jesus, vai passando em revista, Pai, vai trabalhando de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Vai, Senhor, banhando com o teu sangue, Pai, as juntas, Pai, vai banhando com o teu sangue as emoções, vai banhando com o teu sangue, Pai, cada órgão. Vai, Senhor, trabalhando no rim, nos pulmões, na vista, Pai, vai trabalhando, Senhor, na coluna, vai trazendo de volta, Pai, para o seu perfeito funcionamento, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, desde já nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém de ti sobre essa vida, todo o trabalho, Pai, tudo aquilo, Senhor, que possa ter sido orquestrado e oferecido ao reino das trevas, desde já nós quebramos em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar diante de ti, Pai, essa igreja, Senhor. Senhor, vem visitando esse lugar, vem passando em revista sobre a vida do teu povo, sobre cada ministério aqui estabelecido, sobre a vida, Pai, de cada diácono, sobre a vida de cada
cada obreiro, sobre a vida de cada membro, sobre a vida, Pai, de cada equipamento nesse lugar, sobre as finanças dessa casa. Vem passando em revista, Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi consagrado a Ti, tudo aquilo que está aqui dentro. E, Pai querido, vem visitando em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem trazendo a sua providência, vem trazendo a sua provisão. Desde já, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de Mical que tenta brecar com a Tua obra, que tenta brecar com o chamado do Rei. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós amarramos, cancelamos todo o trabalho, tudo aquilo que foi feito contra esse lugar, sobre a vida do povo que está nesse lugar, porque, Pai querido, Deus amado, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos além, Pai, do que aqui os olhos humanos podem ver. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, a arca vai voltar para o seu lugar, porque, Pai querido, a presença de Deus foi consagrada para esse lugar foi consagrado para a presença de Deus. Então, Pai querido, visita esse lugar com a sua providência, visita esse lugar com a sua provisão. Deus querido, Pai amado, cala a boca do falador, Pai, e nós desde já repreendemos e lançamos para fora tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Não é um nome qualquer que nós estamos usando, não. Nós estamos usando o nome de Jesus para repreender tudo aquilo que foi feito, não só contra esse lugar, mas contra a vida do povo que está nesse lugar. Pai querido, por vezes o inimigo é íntimo e nós repreendemos em nome de Jesus Cristo toda a calúnia levantada. Nós repreendemos toda a palavra que foi maldita contra a vida daqueles que aqui estão tentando levantar um falso testemunho. Nós amarramos e quebramos em nome de Jesus. Nesse momento agora, nós oramos por esse irmão que está do meu lado direito. Vai trabalhando na vida dele, vai trabalhando na vida dela, vai derramando saúde, vai derramando da Tua presença, vai derramando da Tua unção, vai derramando do revestimento, Pai, da Tua palavra, vai derramando, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, quebrando toda a cadeia, Pai, todo tipo de consagração, toda amarra, Pai, quebra o laço do passarinheiro, Senhor, Pai querido, vai destravando o cativeiro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que ele possa ir além do que imagina, vai trabalhando no corpo, na alma, no espírito. Pai querido, nós oramos por esse irmão que está do meu outro lado. Derrama do Teu fogo, Pai, fogo que purifica, fogo que restaura, fogo que expulsa todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem derramando do Teu fogo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai, Senhor, purificando, vai, Senhor, derramando, vai trazendo da Tua providência, da Tua provisão, tirando, Pai, da vida dele tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Se existe algum espírito maligno atuando, nós, Pai, repreendemos desde já e expulsamos em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, nós erguemos as nossas mãos aos céus para glorificar Teu santo nome, porque, Pai, o Senhor é Deus desse lugar, o Senhor é Deus das nossas vidas, o Senhor é um Deus que trabalha por nós, o Senhor é um Deus que vai à frente da nossa batalha guerreando, e nós Te agradecemos. Vai agradecendo aí, meu irmão, vai erguendo o altar de adoração nesse lugar, começa a bendizer ao nome do Cordeiro aí, começa a dizer o quanto você o ama, o quanto você precisa, porque o quanto você vai glorificando, vai descendo um santo alto para a sua vida, vai descendo aquilo que só o Senhor pode fazer. E quando o Senhor desce, quando o Senhor passa com seu fogo arrebatador, não existe mal que fique, não existe trevas que aguente, não existe alguém que possa vir de outro lado e que fique de pé na presença do nosso Deus que é santo. Ele é general de batalha, Ele é aquele que guerreia, Ele é aquele que vai à frente, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus galardoador, e Ele é um Deus que quando se coloca de pé no trono, não existe quem possa resistir. E, Pai querido, está escrito, Pai, na sua Rei dos reis, Senhor dos senhores, ou seja, não existe rei sobre Ele, não existe Senhor sobre Ele, é Ele que manda, é Ele que abate, é Ele que coloca de pé, e você vai glorificando aí ao Cordeiro, vai erguendo ao seu altar de adoração, porque, queridos, enquanto nós adoramos, Ele vai se fazendo presente nesse lugar e vai trabalhando na mente de cada um, vai trabalhando no coração de cada um, vai trabalhando na saúde de cada um, vai trabalhando nas finanças de cada um. E, queridos, quando Ele passa, Ele reparte a nossa língua em línguas de fogo, Ele reparte a nossa corpo, a nossa alma, o nosso espírito
Ele é o único capaz de separar juntas e medulas. E quando Deus se faz presente em algum lugar, não existe algo que consiga resistir. Não existe treva que resiste à luz. Não existe trabalho que continue de pé. E Deus está trabalhando na sua vida nesse momento, derramando da providência, derramando da provisão, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo aquilo que só o Senhor pode fazer e principalmente trazendo o renovo do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um que adentrou nesse lugar com o coração limpo e quebrantado. Aqueles que buscam encontram, aqueles que anseiam recebem água de beber, aqueles que glorificam recebem, e aqueles que estão diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado é visitado pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite Ele vai visitando, Ele vai passando no nosso meio, vai trabalhando nos corações, vai trabalhando nas línguas, derramando um renovo sobre a vida de cada um, derramando uma unção especial para que nós possamos vencer mais um mês. Pai querido, estamos adentrando no final desse mês, estamos adentrando num momento chave, Pai querido, quando nós olhamos para a nossa situação por vezes, nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos como vai fazer, nós nem sabemos como vamos honrar determinadas situações, mas Pai querido, nós crescemos, nós andamos e nós estamos debaixo da presença de um Deus que é todo poderoso. Ele não é poderoso não, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, toda a situação que nos causa angústia, nós entregamos nas Tuas mãos tudo aquilo, Pai, que nós não sabemos como resolver, nós entregamos diante de Ti, Pai, cada célula do nosso corpo, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós, Pai, Te pedimos, dá-nos um sinal do Teu favor, Pai. Nós queremos ver o Teu milagre na nossa frente, nós queremos ver, Pai, a terra tremendo, a muralha caindo e nós não seremos abalados. Nós clamamos a esse Deus, a um Deus que não é um Deus qualquer não, é o Deus do impossível, e aquele que é o Deus do impossível, Ele faz o que homem nenhum pode fazer, e quando Ele se levanta, não existe, basta uma palavra do nosso Deus e tudo pode mudar. Desde já, nós estamos aqui na Tua presença, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, e dando uma ordem, que Ele bata em retirada das nossas vidas. Pega toda a Tua bagagem, pega tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo, todo o mal, e bate em retirada em nome de Jesus dessa igreja, bate em retirada em nome de Jesus da vida do meu irmão, e daquela porta para fora você faz o que você quiser, mas dessa porta para dentro, nós declaramos que nenhuma arma forjada vai prosperar. Nós declaramos que o que vale nesse umbral é o sangue do Cordeiro. Nós declaramos que nesse lugar só existe um trono, que é o trono do Senhor Jesus Cristo, e a coroa que está sobre a cabeça dele ninguém tira, o sangue que foi derramado ninguém pode comprar. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele fez para que toda língua confessasse, todo joelho se dobrasse, e nesse lugar só existe um Senhor, nesse lugar só existe um Rei, nesse lugar quem existe, quem manda, o Espírito é Santo, o Deus é todo poderoso, o Cristo é sacrificial, e nós levantamos as nossas mãos aos céus para glorificar, para exercer essa autoridade e declarar que não existe outro Deus como o nosso Deus, que não existe outra espada como a do nosso Deus, e que, Pai querido, nós cremos naquele Deus que se manifestou na sarça, nós cremos naquele Deus que abriu o mar vermelho, nós cremos naquele Deus que derramou seu sangue, nós cremos naquele Deus que derrubou a muralha, sim, nós cremos no Deus que fez o machado boiar, sim, nós cremos naquele Deus que fez o filho que ia ser sacrificado vir um cordeiro. Eu creio nesse Deus, eu creio naquele Deus que não é um Deus qualquer, que o filho se nasceu, o menino se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todo o castigo está sobre os ombros dele, e o nome dele será, mais uma vez, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe
príncipe da paz, um Deus que era vivo, se fez carne, se deu em sacrifício, sacrifício de cruz, e que derramou o seu sangue sobre a minha. É esse Deus que faz morada nesse lugar, a pedra angular, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, aquele que diz amém no alto dos céus. É o nome de Jesus que nós erguemos nesse lugar. E você que crê, erga não só uma mão, mas as duas mãos ao céu, começa a glorificar, dá aquela rajada sobre a cara do cão e exalte o nome dele. Só quem crê, em nome de Jesus, dá um aleluia! Ah, quem quer glorificar, glorifica. Ah, quem quer dar aleluia, dá aleluia. Quem quer bater palma, bate palma. Quem quer exaltar, exalta. Senhor, aleluia, aleluia. Tua presença é real aqui nesse lugar. A tua presença é real aqui nesse lugar. Você vai dizer: tua presença é real aqui nesse lugar. Mas cante pro céu te ouvir nessa noite. A tua presença é real aqui nesse lugar. Mas que seu coração e cante então. Então adorarei, então louvarei, então me renderei totalmente. Eu adorarei, então adorarei, eu te adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. A tua presença, tua